Agradeço o deputado Dorico, que requereu e preside a Comissão Geral pelo Dia Nacional da Saúde no nosso país. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a deputada Alice Portugal, que está no plenário nesse momento, pela liderança do PCdoB, cumprimentar todas as convidadas e convidados indicados pelas lideranças partidárias que enriquecem essa Comissão Geral. Falo pela liderança da minoria, que nesta fase da conjuntura brasileira representa os partidos de oposição na Câmara dos Deputados, e dizer, deputado Dorico, que o primeiro registro que nós precisamos fazer é que nesta fase do Brasil, nessa tragédia sanitária, humanitária que nós estamos vivendo, a primeira questão que nos chama a atenção é que o Ministério da Saúde foi instado a uma gestão paralela. Na verdade, o Ministério da Saúde, por todo esse tempo, não comandou as medidas e a gestão no Brasil. Na verdade, o governo se orientou por um gabinete que não era o Ministério da Saúde. As atitudes da Presidência da República e de muitos ministérios foi orientada por aqueles que não seguiram as medidas decididas pelas autoridades sanitárias mundiais, nem pela Organização Mundial da Saúde, e induziram a transmissão do vírus, induziram a contaminação do povo brasileiro e induziram a morte do povo brasileiro. Esse é o marco do governo Bolsonaro na pandemia do coronavírus no Brasil. E a isso se soma uma atitude da política macroeconômica e econômica do Brasil, que levou a que órfãos da Covid, órfãos da pandemia, chegassem à absoluta miséria, à extrema pobreza, à precarização, ao desemprego, e a uma situação totalmente voltada à contramão da política do mundo. O Estado brasileiro não trabalha para o desenvolvimento, para o soerguimento da economia brasileira, não investe, ao contrário, estabelece cortes, aumenta o ajuste fiscal, estrangula os entes federativos, estrangula a possibilidade de viver da população brasileira. E ainda rouba, ainda tem grandes demonstrações de corrupção ganhando dinheiro com a morte do povo brasileiro. O ministro Queiroga teve recentemente na nossa Comissão de Seguridade, chegou lá dizendo que tinha o maior orçamento da história do SUS. Com 10 minutos de debate, ele começou a pedir dinheiro, porque não conseguiu sustentar os seus argumentos na medida em que nós demonstramos que o seu orçamento tinha tido um grande cancelamento de mais de 35 bilhões, que foi o orçamento extraordinário do orçamento de guerra que nós lá colocamos, este Congresso, em 2020, e que ele tinha um orçamento no projeto de lei orçamentária menor do que o de 2011. É vergonhoso ver o ministro da Saúde chegar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e falar algo que nem ele mesmo conhece. Nós estamos sem um planejamento de teste massivo da população brasileira, estamos com um financiamento desproporcional ainda ao número de contaminados na pandemia, com atraso no financiamento de estados e municípios em 2021, e ainda temos uma vacinação numa velocidade desproporcional ao número ainda de crescimento de contaminados no Brasil. E ainda há um número de outras patologias de demanda retida que precisam ser enfrentadas no SUS. Qual é o nosso lado positivo, belíssimo, que nós temos no Brasil? É que nós temos o SUS, apesar de todos os limites e dificuldades que esse governo nos impõe. Nós temos, deputado Arlindo, deputada Alice, convidados, deputado Dorico, um sistema único de saúde que, com todas as tentativas de agredi-lo e de impedi-lo, e já tentaram privatizá-lo muitas vezes, nós temos o sistema público de saúde que resiste e que resistiu com muitos esforços
de muitos que estão nessa casa e da sociedade brasileira. Ele está aí. Os profissionais de saúde que lá na ponta seguram com a sua dedicação e diria até com heroísmo as dificuldades e lá estão, dedicando na sua missão de atender os pacientes. Nós temos um sistema universal, o maior do mundo, e que nós temos que valorizar esse patrimônio que é nosso. Mas nós precisamos colocar financiamento, nós precisamos avançar para reduzir a dependência e vulnerabilidade do Brasil com o complexo econômico e industrial da saúde. Nós precisamos avançar em inovação, em produção de insumos. Nós não podemos mais viver um Brasil vulnerável e dependente. Isso tudo depende sim, e eu pediria mais. Nós precisamos sim fazer o que muitos dos convidados aqui disseram, tocar a nossa responsabilidade de financiar o SUS, de financiar o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, de valorizar as universidades, as instituições públicas de pesquisa e produção, como a Fiocruz, o Butantan e outras instituições de pesquisa, e nós precisamos, acima de tudo, superar este governo, interrompê-lo, porque até janeiro de 2023 o governo não merece, o país não merece um governo que induz a morte, que induz a perda de vidas e que induz a órfãos da Covid sem direito nenhum, como nós temos vivido até aqui, e que viola a democracia permanentemente, como fez hoje, provocando e afrontando o parlamento brasileiro, fazendo um desfile de blindados, quando isso nunca ocorreu na conjuntura deste país. Portanto, deputado Dorico, parabéns pela iniciativa e continuaremos aqui, defendendo o SUS, os profissionais de saúde e a vida do povo brasileiro. Muito obrigado em nome da minoria.